Olá a todos, bem-vindos à porção diária de grego, sou João Paulo. Vamos estudar hoje João, capítulo 1, versículo 29, um versículo bastante famoso do Evangelho de João. Vamos lê-lo. Te epaurion blepeiton iesun erchomenon pros auton kai legei. Ide hoamnos tu teu, ho airon ten hamartia tu cosmo. Esse é o nosso versículo. Ele começa falando com o dativo, né? Começa com o dativo ali e um advérbio. Então, te epaurion, te no ou o próximo dia, né? O te, como ele é dativo, você faz um link dele com o locativo, da ideia de lugar, né? E aqui no caso está dando uma ideia de tempo, que é o dativo também vai dar essa ideia, né? O lugar tanto é em São Paulo quanto e tempo é a ideia de à tarde, à noite, no próximo dia, na manhã seguinte, né? Então aqui te paurion no dia seguinte, e aí vai ter um verbo aqui interessante que é o blepei, tá? Já vou circular o leg aqui para você pegar. Então tem dois verbos básicos do grego que você pode pegar nesse versículo aí e relembrar, né? O verbo blepo e o verbo lege, ou o verbo blepo e lego. O blepo está aqui ó, no presente indicativo ativo, terceira do singular, então é ele vê. E o lego, eu digo, né? E que vai para a terceira do singular, ele diz. Você conjuga ali a primeira, a segunda e a terceira do singular, blepo, blepes, blepei. Lego, leges, legei. Então eles são eles são conjugados iguais, verbos da primeira conjugação, né? E são bem simples de serem conjugados, de você gravar. Então, no próximo dia, ele vê. Quem ele vê? Ton iesun erchomeno, pros auton. Ele vê Jesus, ton iesun, no acusativo, erchomeno, particípio, vindo, né? Pros auton, na direção dele, para ele. Então, no próximo dia, ele vê João Batista, né, no caso, vê Jesus vindo na direção dele, kai legei, e diz, né? Subir aqui. Ide, hoamnos tu teu. Então, ele vai usar o ide, que é esse verbo bastante usado, que é o eis, né? Ou behold em inglês, mas é o verbo eis. Olhem, né? Olhem aqui. Eis hoamnos, o cordeiro, tu theu, de Deus, genitivo, o cordeiro, hoamnos é o cordeiro, nominativo, de Deus, genitivo, tu theu, e aí hoairon, ele tem o ho, que é o artigo, e o iron, que é um particípio também, né? Aquele que tira. Iron é tirar para fora, né? Essa é a ideia do iron, o verbo iron aqui. Hoairon é naquele que tira. E ten hamartian tu cosmo. Hamartia você vai saber do doutrina do pecado, hamartiologia, que é hamartia, né? E o tu cosmo, novamente aqui um genitivo, como tu theu, aqui é tu cosmo, do mundo, de Deus, do mundo. Então, ide hoamnos tu teu hoairon ten hamartian tu cosmo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo bem conhecido. João, então, olhando para Cristo, vindo na direção dele, e ele diz isso, né? É interessante esse versículo, que aponta Cristo como Cordeiro de Deus,
E interessante que João tenha colocado exatamente essa questão do Cordeiro de Deus quando ele vê a Cristo, porque isso traz à memória toda a questão do sacerdócio, né, do pai de João, Zacarias, a lembrança do seu parente Jesus, né, e todos aqueles sacrifícios que ele deve ter contemplado seu pai fazendo ali na infância, na juventude. Essa era uma cena bem recorrente para ele. Então, quando ele diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma expressão muito forte, porque biblicamente só teria um cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse era o cordeiro que estava na frente de João, né? Tem seitas que vão dizer que mais pessoas entram aí na lista de elementos ou indivíduos que tiram o pecado, né? Que levam para fora o pecado. Por exemplo, a adventista, ela vai dizer que o bode emissário, ele simboliza Satanás. E o bode emissário, no Antigo Testamento havia o bode emissário e o bode expiatório, e para eles Cristo é o bode expiatório que pagou os nossos pecados, e o bode emissário que levou os nossos pecados para fora, digamos assim, né? E eles tiram isso de uma interpretação equivocada de Azazel, que no livro de Enoque tinha a ideia de que era um demônio, né, do deserto. E o demônio até em forma de bode para piorar, né? Mas o termo ali no hebraico, es-azel, é a ideia de bode que vai, né? O bode que vira as costas. E tanto nos textos gregos da Septuaginta, quanto nos outros textos antigos de tradução, sempre traduz isso, porque é um termo comum, né? Não diz Azazel, mas é o bode que leva aos pecados, né? O bode emissário. E, de fato, não tem na doutrina bíblica nada que possa indicar que Satanás pague de alguma forma pelos pecados, ou tenha qualquer coisa a ver com a nossa salvação, né? E é muito estranho que eles creiam dessa forma, com base só nisso, né? Colocando Satanás como um co-salvador. Na verdade, o cordeiro ou o bode deveria ser sem defeito, né? Era uma cena terrível aquela para a família. Eles pegavam seus melhores animais, e nós nos apegamos aos animais, né? Nós nos apegamos bastante aos animais que temos domésticos, e as pessoas no campo também se apegam. Vale lembrar aquela história que Natan conta da cordeirinha que aquele homem tinha, e o vizinho foi e pegou dela, né? E ele cita umas coisas que talvez nós nem fazemos hoje, né? Aquele animal comia no prato do seu senhor, era uma coisa tão próxima, né? E o vizinho vai lá e pega. Mas para a família era um problema. Pensa só, os pais vão levar qual animal? Então era aquela escolha terrível, né? Qual animal vai ser morto? Então a família levava os dois bodes. Os dois bodes eram bons, não era um com defeito e outro sem, os dois eram sem defeito. E o sacerdote tirava as sortes, e um caía para o emissário e o outro para o expiatório. A morte do bode expiatório era uma morte terrível também, mas uma morte rápida. Era cortada ali, degolado, então ele ia se bater um pouco,
o seu sangue ia cair no chão, em terra, e acabou, né? Mas o bode emissário ele seria levado para o deserto, ia ser solto, e com o tempo ia ficar sem desidratado, aquele calor horrível, né? Só areia, 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 sem comida, sem sombra. Então ele teria uma morte horrível. Ambos teriam mortes horríveis, né? Mas a ideia de que, de certa forma, um se refere a Satanás é algo tão abjeto, né? Porque pensa só, se você pensasse num indivíduo sem defeito para fazer expiação pelos nossos pecados, você vai pensar em Cristo. Tá, primeira opção. É a única opção. Mas se você for pensar no último indivíduo que poderia fazer isso, porque nós mesmos não podemos pagar pelos nossos pecados. Somente o sangue de Cristo pode pagar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que leva embora os pecados do mundo, né? O Cordeiro digno de Deus. Mas o último indivíduo que você pensaria que faria tal serviço por nós e seria aceito por Deus, o último indivíduo no universo, seria o diabo. Então é uma doutrina terrível essa, que coloca o diabo literalmente como um co-salvador, coloca sua morte como tendo uma eficácia expiatória na vida dos salvos, e o seu sofrimento, né, como pagando os nossos pecados. E aí eles vão dizer, não, mas ele tem a culpa dos nossos pecados. Não, eu também tenho a culpa dos meus pecados. Mas e se eu morrer, eu vou pagar algum pecado? A grande questão é se Deus aceita, né, a moeda de troca. E a única coisa que Deus aceita para pagar os nossos pecados é o sangue de Cristo. Então não tem essa doutrina na Bíblia, e nenhuma doutrina poderia estar mais longe do entendimento correto e claro das Escrituras como um todo. Qualquer pessoa que quer fazer a vontade de Deus, ela rejeitaria de imediato essa doutrina, né, terrível que os adventistas eles promovem. Mas aqui, quando João olha para o Cordeiro, né, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o nosso texto novamente. Te paurion blepeiton Iesun. Vou ler novamente que eu estava ajeitando o texto aqui. Te paurion blepeiton Iesun ercomenon prosauton kai legei. Ide, hoaminos tu teu ho airon ten hamartian tu cosmo.